Vamos a Porto Alegre conversar com o repórter Christian Petalaz, porque, como você disse, né, são os extremos dentro do Brasil. Enquanto no Pantanal, um incêndio que já dura meses, no Rio Grande do Sul, nós temos a situação das chuvas que voltaram a atormentar a população gaúcha ao longo do fim de semana. O nível do Rio Guaíba voltou a subir e, por isso, alguns moradores já foram avisados. Precisam deixar as suas casas. Christian, boa tarde para você. Tudo bem por aí? Oi, Vitor. Oi, Danilo. Boa tarde para vocês. Olha, tudo bem na medida do possível, porque essa chuva do final de semana causou danos em 74 municípios do Rio Grande do Sul, isso de acordo com a Defesa Civil aqui do estado. Em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, a começar por essa região, a chuva que veio acompanhada de granizo, ventos fortes, causou diversos alagamentos no município. Em Arroio do Tigre também foi um dos municípios mais atingidos pelo temporal de granizo no final da tarde de domingo. Mais ou menos 80% dos imóveis da cidade foram afetados. E para isso, para ajudar a população, a Defesa Civil está distribuindo algumas lonas para ajudar os moradores da região ali na Serra Gaúcha. Cidades também do Vale dos Sinos, um local onde foi muito afetado pelas chuvas e pelas enchentes, tanto do mês de setembro do ano passado quanto essa de maio, essa histórica enchente de maio, algumas cidades também foram atingidas. É o caso de Campo Bom, onde a chuva de granizo também causou diversos danos nas residências. Já em Porto Alegre, a prefeitura da capital fechou hoje pela manhã preventivamente 2 comportas e está em processo de fechar mais uma, justamente com essas medidas para prevenir, então, que a água suba e encha novamente, alague novamente diversos pontos da cidade. As comportas 4 e 6, então, e a 11 foram as previstas para serem fechadas hoje. Lembrando que a 4 e a 6 ficam no centro histórico da cidade e a comporta 11 fica na zona norte de Porto Alegre. Outras 6 também, comportas, elas estão fechadas permanentemente e 3 seguem protegidas por areia e cimento pavimentados. Os portões 1 e 2 do sistema de comporta. Opa, perdemos, será o Christian Petalaz? Vamos tentar aqui restabelecer o contato com o Christian Petalaz, que está passando para a gente, né, um panorama do que está acontecendo neste momento no Rio Grande do Sul, né, municípios que tiveram ali uma queda de granizo durante o temporal nesse final de semana, aí de sábado para domingo, domingo para segunda. E olha, vou perguntar aqui ao Christian, assim que a gente conseguir restabelecer o contato, dessas pedras ali, né? Porque do tamanho de um ovo. Então você imagina o estrago, né? Nas casas, nos carros e eventualmente alguém que estivesse passando por ali em meio ao temporal, né? O Christian já está aqui conosco. Christian, suas informações para completar, por gentileza. Pois é, da onde que eu parei, mais ou menos, onde caiu a ligação? Ela está falando das comportas de Porto Alegre, isso, Danilo? Isso. Perfeito, então. Pois é, as comportas previstas para serem fechadas hoje são a 4 e a 6 do centro histórico da cidade e a 11 que fica na zona norte de Porto Alegre. 2 delas já foram fechadas, as do centro histórico. Também outras 6 estão fechadas permanentemente aqui em Porto Alegre e 3 seguem protegidas pavimentadas com areia e cimento. Os portões 1 e 2 do sistema de comportas também eles devem permanecer abertos. Se for necessário, vai ser fechado também. Ao todo, nesse sistema de proteção contra enchentes de Porto Alegre, são 22 das 23 estações de bombeamento, de casas de bombas, que estão operando nesse momento. Essas estruturas passaram por revisões nos últimos dias para fortalecer esse sistema de drenagem da cidade. Além disso, os resíduos aqui de Porto Alegre, aqueles que foram recolhidos de diversas casas, localidades que foram afetadas pela enchente, as pessoas tiraram de suas casas móveis, tiraram até eletrodomésticos, comidas também que estragaram, eles são recolhidos e colocados em bota-espera. Ou seja, são locais destinados pelo Departamento Municipal de Limpezas Urbanas da capital para colocar todo esse lixo e ser levado depois para outra cidade, que é o que está ocorrendo hoje aqui na capital. Eles tiram os lixos desses botas-esperas e levam para um aterro sanitário contratado justamente para isso no município de Gravataí, que fica na região metropolitana de Porto Alegre. Ao todo, nesses espaços da capital, chamados de botas-esperas, são mais ou menos 17 mil toneladas de lixo que estão acumulados. E justamente essa empresa, então, que é a MCT Transportes, que está fazendo o deslocamento da capital até Gravataí, desses resíduos, deve ser realizado entre 30 e 45 dias, ou seja, até o final do próximo mês deve ser destinado todo esse lixo da capital para a cidade, então, de Gravataí. Nesse momento, como comentado também pelo Vitor,
estamos em 3,34 metros o nível do Guaíba. Lembrando que a cota de alerta é de 3 metros e a nova cota de inundação é de 3,60 metros. Ou seja, estamos ali por 26 centímetros abaixo da cota de inundação do Rio Guaíba aqui em Porto Alegre. Então, muita preocupação e alerta nesse momento pelas autoridades. Por quê? Porque pode desaguar aqui todos os rios que desaguam no Guaíba, e o vento sul, que represa também, ajuda a represar um pouco dessa água para ela não escorrer e não descer até a Laguna dos Patos, justamente está dificultando que essa água desça. Então pode ser que essa água suba em algumas localidades da capital, tanto hoje quanto amanhã também, Danilo e Vitor. Ô, Christian, eu estava falando antes de cair aqui a ligação, que me chamou a atenção o tamanho do granizo, né, que caiu ali em alguns municípios do Rio Grande do Sul, a comparação ali até com o tamanho de um ovo, o estrago que isso deve ter causado nas cidades, né, nos carros, nas casas, não sei se machucou alguém, mas o que caiu de granizo por aí, hein? Sim, realmente. E o granizo que cai aqui no Rio Grande do Sul geralmente é aquele que é mais pequenininho, que parece uma bolita de jogar, por exemplo. Não do tamanho de um ovo, que realmente causou diversos prejuízos. Eu consegui comentar, foi na cidade de Arroio do Tigre, ali perto da Serra Gaúcha, onde 80% dos imóveis da região foram afetados. Ou seja, muitas telhas foram comprometidas, foram furadas por conta desse granizo que cai em excesso e com muita força pela gravidade, né? Então, justamente para contornar essa situação, lonas estão sendo destinadas para as famílias da região, para que quando chover, ou se quando chover mais forte, também não inundar, não alagar a própria casa das pessoas, né? Christian Petalaz, ao vivo conosco, direto de Porto Alegre, trazendo a situação de momento, né? Com a volta das chuvas, esse temporal que caiu no fim de semana também, alguns bairros, né, voltando a inundar na grande Porto Alegre, né? As comportas que foram fechadas, né? Após o Guaíba se aproximar da cota de inundação. É um pesadelo que a gente volta ali a conviver, né? Mas a gente torce, claro, para a melhora dessa situação. Diga